Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo a parte 2 das informações passadas pelo presidente Alberto Guerra em entrevista para Denilson Show e Chico Garcia no podcast deles. Eu já fiz a parte 1 que era exclusivamente sobre Adriel e o presidente inclusive admitiu um erro do Grêmio nesta situação. Por que eu falo? Porque é muito interessante. Eu sei, a entrevista foi antes do vídeo do jogador, mas não impacta nada no pensamento do presidente. Ele disse, olha, nós erramos e ao expor demais o atleta, as coisas não foram bem conduzidas, isso poderia ter sido feita de uma melhor maneira. Pode ir lá no podcast do Denilson conferir ou até no vídeo anterior que eu dou todo o contexto da fala presidencial. Agora, é ele comentando, por exemplo, por que Soares não está jogando tão bem as últimas partidas. E isso precisa ser comentado. Bom, o presidente usou até a mesma expressão, ele disse, olha, eu faço uma meia-culpa como dirigente porque faltou parceria para o Soares nas últimas partidas. Estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o ABC na Arena, para que fique claro. E ele disse o seguinte, alguns jogadores lesionaram e aí a gente teve que mexer no time, né? Tira o Bitelo, bota mais para trás, o Vina teve que jogar um pouquinho mais por dentro e tal. Faltou um cara mais perto dele e isso de fato fez diferença. O Soares não jogou também por conta das carências que o time tem. Então esse é o diagnóstico. A bronca não tá no Soares, embora muita gente, vamos lá, Ribeiro cita isso, né? Ah, ele tá recebendo muitas bolas e não tá fazendo gol. O presidente acha que o problema tá na parceria e não necessariamente no Soares. Mas ele admitiu, assim, né, nessa fala, as deficiências e disse, sim, o Grêmio pode contratar, sim, o Grêmio pensa em contratar, a direção quer trazer jogadores, mas só vai conseguir contratar novos atletas por conta de 3 possibilidades. Se é que eles vão ser contratados. A venda de um jogador, sei lá, vende um jogador muito bem vendido, ele já disse que o Bitelo só vai ser vendido se resolver o problema do Grêmio. O Grêmio antes pedia 8 milhões de euros pelo Bitelo, agora 8 já não satisfaz, eles querem mais. Então assim, recebendo uma grande venda, vai sobrar um dinheiro para reinvestir uma parte em negociações. Conseguir um patrocínio, sei lá, um patrocínio novo, tipo, né, da casa de apostas que botou muito mais grana pro Grêmio, aí sobrou uma grana para reinvestir, mas precisa de outro para tu ter mais um. Ou sair a Libra, que existe a possibilidade, assinando com a Libra, um investidor bota grana e aí o Grêmio tem grana até, só que isso teria que ser assim, 2 meses, 3 meses para botar em um grande cara. Então essas são as 3 possibilidades, porque hoje está tudo esgotado. Se a gente pensar assim, o Grêmio não tem mais linha de crédito, empréstimo, mais um apoiador, a não ser que alguém chegue com, sou aqui, quero patrocinar o Grêmio, tem chance e tudo mais. Mesmo com 98 mil sócios, que é o que tem hoje em dia, ele confirmou esse número, 98 mil, tá bem pertinho do 100 e deve chegar a 100, não dá, todas as verbas já estão esgotadas. Ele negou nomes que teriam sido especulados pela imprensa e, enfim, que não chegaram nem fazer parte das possibilidades gremistas. Pato disse que nunca chegou a cogitar o Pato. O Arthur, volante, também disse que nunca teve nem possibilidade de contratá-lo. E Aleph Manga, que foi um nome perguntado por um torcedor lá, ele disse, não tem como, não é esse o jogador, a gente não vai contratar. Bom, sobre reforço ainda tem um detalhe interessante que ele fala o seguinte, que o Grêmio procurou uma coisa desde a eleição, quando ele estava lá decidindo se candidatar, ele falou, tem que ter o DNA do Grêmio. Ele acha muito bacana uma situação que tem no Bragantino. O Bragantino decidiu que vai contratar jovens, rápidos, promissores, jogadores com velocidade, que tem um pique, né, que tem uma energia e basicamente jovens. Vai ter um ou outro experiente para compor elenco, mas as contratações deles são nesse sentido. É isso que eles pensam, essa é a filosofia do time deles. E beleza, tranquilo. Só que o Grêmio também tem seu DNA, ele garantiu que obviamente não vai indicar, mas tem um limite traçado e que eles já viram vários outros jogadores que são excelentes, mas que não fazem parte daquele conceito que eles querem, então descartam. Então, sei lá, acho que é importante colocar isso. Às vezes, poxa, tem um jogador que é muito bom e que por que não vem pro Grêmio? Pode ser também a possibilidade, cara, não tá no perfil que eles contrataram, de jogadores numa característica específica que estão observando nesse DNA gremista. Um ponto importante, aí mudando mais para um outro rumo, é dizendo o seguinte, o Grêmio quando caiu, um dos motivos, que obviamente são vários motivos, mas um dos motivos foi, saiu o Renato, o time ficou acéfalo, não tinha mais o vestiário, ele usa esse termo, o vestiário ficou acéfalo. Hoje isso já não existe mais, por conta da atuação forte do executivo, por conta da atuação forte do departamento de futebol, das pessoas que estão ajudando, e ele disse assim, isso já não tem mais.
Mas ele quer aprimorar essa situação, colocando, e é uma promessa dele de campanha, do plano de governança, né? Colocando um coordenador técnico e também um auxiliar permanente do clube. Ah, o Renato foi demitido? Vai ter um cara lá que sabe tudo o que acontece no vestiário, para dar treino, independente de quem for o treinador. Mas por que não contratou esse coordenador técnico e por que não contratou esse cara para dar treinos, independente do Renato? Grana. Aí é questão financeira que hoje está pegando. Ainda não conseguiram sobrar uma verba disponível para esta situação, mas está nos planos dele. Então, a saída do Renato, né? Vamos supor, se acontece agora, o Renato não quer mais, o Renato sai, o Renato, qualquer coisa pode acontecer, o Grêmio não pode ficar refém dessa situação. Último detalhezinho aí, completamente aleatório, mas que na verdade não é tão aleatório assim, né? Ele foi questionado sobre SAF, sobre o modelo de SAF. Ele disse, olha, é uma promessa de campanha lá atrás. Quando eu me candidatei, eu disse que o Grêmio não vai virar SAF, que ele não vai vender o Grêmio, que não tem a possibilidade. Mas, e deixo claro que ele só fez um parênteses, ele não cogitou que o Grêmio vire SAF, mas tem meio que um desabafo que ele diz, às vezes eu olho para as coisas lá no Grêmio e eu falo, cara, de vez em quando é melhor que tivesse um dono, porque tem muita gente que morde. Falou em gente que morde ingresso, gente que morde camisa, e aí como não tem dono, é de todo mundo, e aí todo mundo quer, e aí tem uma distribuição, e eles estão tentando cortar isso. Muitas mordomias de ingressos, de camisas, a distribuição, eu já sei que realmente a nova direção, ela cortou, tipo, tinha muitas camisas que eram dadas para várias pessoas, sei lá, de conselheiro a dirigente, eles estão cortando pela metade para ter, né, para jogar isso para loja do Grêmio, para vender. Os ingressos também estão tentando cortar essas cortesias e diz, às vezes era melhor que tivesse um dono, porque daí como tem um dono, esse dono vai cuidar do negócio. Mas também falou assim numa linha de, gente, não é porque é SAF, porque é bom, tem SAF que não é boa, depende muito, e a SAF ainda está no começo aqui no Brasil, ele não tem nenhuma certeza de que as coisas vão acontecer. Mas fica esse raciocínio aí de que, de vez em quando, o presidente olha e diz assim, pô, né, é muito permissiva a coisa, por vezes, por não ter necessariamente um dono, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.